Boa noite, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês, sabe, tenham assim momentos agradáveis aqui na presença do Senhor Jesus, durante toda essa transmissão, esse culto de louvor e adoração que estamos prestando ao nosso Deus, né? E a minha total gratidão por mais uma semana que esse Deus maravilhoso nos concede, né? Estamos aqui mais uma terça-feira, dia 20 de junho, mês de junho já indo embora, né? O quinto mês do ano já está indo embora, mas nós estamos aqui. Graças a Deus, Deus foi misericordioso para conosco. Isso aqui é muito importante, não é verdade? E nós vamos agora, né, pedir a Deus que possa abençoar cada um de vocês. Vocês são muito bem-vindos, né, na live dessa noite, nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu e depois vamos trazer, como sempre, a mensagem do Senhor, logo assim que terminarmos a oração. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que o Senhor já nos proporcionou nesse dia. Obrigado por essa noite que inicia, Senhor. Obrigado por mais uma semana. Ó Pai, a Tua fidelidade é tremenda. Tu nos concedeste mais uma semana e basicamente quase mais um mês, Senhor. Estamos quase terminando o mês 5 do ano. Ó Pai, muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pelo Teu acolhimento, Senhor. Agora, Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, este culto que estamos lhe prestando, que o Senhor possa me fazer unicamente de um instrumento Teu, mas para isso, Pai, coloco diante do Teu trono de graça os meus arrependimentos, que o Senhor Jesus possa me lavar com Seu sangue e que eu esteja apto para que Teu Santo Espírito possa me usar segundo a vontade dEle, Pai, e operar através da minha vida. Ó Pai, seja conosco, seja com cada um que estará na live, que o Senhor possa estar derramando o Teu poder e a Tua graça sobre a vida de cada um, Pai. Que cada um possa receber aquilo que o Senhor separou para eles. Não aquilo que eles vieram buscar, Senhor, mas aquilo que o Senhor tem para o coração de cada um deles, Pai. Fale ao coração deles, fale profundamente, Pai, porque cada um de nós precisamos de Ti, Senhor. Fale aos nossos corações. É em nome e por amor de Jesus que eu oro. Amém. Bom, queridos, vamos seguir aqui com a mensagem dessa noite. Nós temos algumas pessoas, eu não estou conseguindo ver direito. Vamos ver. Boa noite a um casal que está ali. Parece esqueci o nome dela. A Deusa está aí, Deus abençoe. É a Gisele, eu acho que é a Gisele ou é a Jo. Não é a Jo, é a Jo com o marido, a foto da Jo com o marido. Isso aí, a Jo é uma querida irmã, amicíssima, né? Eu já vejo como amicíssima, ela é lá da Primeira Igreja Batista de Botafogo, e ela nos acolheu lá, a gente deixava o carro lá para me fazer radioterapia, e a gente tem um carinho, um amor muito grande pela família dela. Ela casou a filha dela recentemente, e nós estamos muito felizes, né? Porque eles estão bem, e a Jo é uma grande amiga, né? Se tornou uma grande amiga. Ali a Rose, Jo, dê um beijão na Rose por mim, tá? E essa noite nós vamos meditar num assunto assim, bem... Eu diria assim que é um assunto para a gente refletir, mas é para agir também, né? O tema é o seguinte: qualquer momento é tempo de buscar ao Senhor. Esse tema foi um pouco difícil de eu colocar, eu fiquei meio na dúvida se era isso mesmo, se era outra coisa, né? Era uma outra mensagem, mas Deus foi. Ô Miguel, boa noite, Deus te abençoe. Deus me deu essa outra mensagem agora à tarde, né? E a gente se preparou para isso, né? A gente obedece o que o Pai nos dá, né? Então, em qualquer momento é tempo de buscar ao Senhor.
né? Deus, Jesus abençoe sua vida e a sua família, tá? Deus nunca deixa seus filhos enganados. Toda a Escritura deixa claro, do início ao fim, que os crentes passarão por tribulações. O próprio Jesus afirmou que no mundo nós teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo nesses momentos. Por vezes somos tentados à incredulidade. Além disso, também somos tentados a ir em busca de fugas que não satisfazem, ao invés de nos refugiarmos em Deus. Boa noite, Miguel. Boa noite, minha prima querida Margarete. Deus seja contigo. Então, a gente muitas vezes se deixa... Deus não deixa seus filhos enganados, mas nós muitas vezes buscamos o engano. Esse ô Gisele, é a Gisele, não é a Jô, tá vendo? Eu fiquei na dúvida se era a Gisele ou a Jô. É a Gisele. Carlos, Deus abençoe, uma boa noite para você, né? Denise, grande Denise hoje me trouxe uma grande novidade, né? Ela conheceu uma pessoa lá da PIB de Areia Branca, que me conhece também. Eu sei quem é a pessoa, mas ela disse que me conhece, né? Então que Deus possa abençoar também essa senhora lá, e a igreja, a primeira igreja batista em Areia Branca, lá em Belfor Roxo, né? A Bíblia nos ensina que, especialmente nos momentos mais difíceis, devemos confiar no Senhor. Mas não é bem isso que às vezes acontece. Nos momentos difíceis a gente quer resolver, a gente não quer confiar, a gente não quer esperar. Então a gente parte para cima e arrebenta a cara, sabe, de forma cruel, né? É pancadão mesmo, porque há uma desobediência. Onde pode ligar o ventilador sim, liga esse aqui de baixo ou de cima, que a gente está tentando evitar o barulho, né? Mas é difícil, né? Calor é brabo, né? Principalmente no meu caso. Temos que confiar no cuidado de Deus em nossas vidas, pois, como diz 1 Pedro 5,7, Ele tem cuidado de vós. E Deus tem cuidado da gente, como Deus tem nos livrado de tanta coisa ruim. Sabe, eu ouvi de um rapaz dizendo que ele estava cruzando um sinal aberto para ele, e veio um carro que avançou o sinal, mas foi por muito, muito pouco que não pegou o carro dele de cheio. Então, a gente vê como Deus nos livra de todo mal. Como Deus está pronto a nos livrar. Agora, nós precisamos, sabe, ter essa coisa de confiar. Precisamos confiar no Senhor. Temos que confiar no cuidado de Deus em nossas vidas. Como Pedro fala aqui, né? Em Hebreus 11 também, no verso 6, ele afirma que sem fé é impossível, mas é totalmente impossível agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus sem fé. E quando você tenta agir, você, sem esperar no Senhor, você está querendo ser Deus, querido. Porque você não consegue fazer nada bom sem Deus. Só vai fazer coisa errada. Então a gente tem que esperar no Senhor. É algo que há uma necessidade total dessa espera no Senhor. Né? Ainda em Romanos capítulo 1, né, no verso 17, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Então veja quanta coisa que solidifica o que eu estou falando. Quem é justo vive pela fé. Então viver pela fé é crer que Deus vai nos socorrer. Deus vai estar conosco. Sabe, eu não posso ficar na dúvida, eu não posso, sabe, eu tenho que crer que Deus vai me socorrer. Eu não posso ter dúvida, eu tenho que confiar. E fé é confiança. Você vai confiar naquilo que você não vê, mas você crê. Porque Deus se mostra para a gente de forma incrível, maravilhosa. Quantas coisas maravilhosas Deus já realizou na tua vida, na minha vida. Espere em Deus, aguarde com confiança e será abençoado, querido. As bênçãos não tardarão, elas virão.
O Salmo 40 fala das bênçãos, esse texto que nós estamos amparados, vamos trabalhar no Salmo 40, fala das bênçãos que confiamos em Deus. Esperar com confiança em Deus gera recompensas. É sobre essas recompensas que o salmista Davi nos ensina. A primeira bênção, se confiar em Deus, é saber que o Senhor vai te ouvir. Poxa vida, essa é a maior bênção, cara. Você vai falar com o próprio Deus, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir sempre. Toda vez que você falar com o coração puro, o Senhor vai te ouvir. Né? E isso daí é uma coisa que a gente tem facilmente, com muita facilidade. Né? Então, poxa, sabe, se a gente sabe que Deus vai nos ouvir, pô, nós ficamos com o coração tranquilo. Sabe, diz o verso 1, esperei confiantemente no Senhor, esperei com paciência no Senhor. Tem várias terminologias, né, de várias versões que tem da Bíblia Sagrada, né? Mas a que eu peguei é esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando esperamos em Deus, a espera produz paciência, confiança e certeza que Deus vai nos ouvir e nos responder. Sabe, a paciência gera confiança. E a confiança gera a certeza que Deus vai nos ouvir e vai nos responder. Olha como é importante você ter paciência. Espere. Espera. Eu sei que é complicado. Olha, eu posso dar várias experiências do que o que é o esperar, quanto ele faz bem na minha e na sua vida. Deus nos ouviu e nos respondeu. Deus nos ouve e nos responde. Não é o mesmo que nos atender. Até porque muitas vezes fazemos pedidos egoístas e às vezes vão prejudicar até nós mesmos. Então ele nem sempre vai te atender, porque às vezes os nossos pedidos são extremamente toscos, né? Um pedido que não faz sentido, não vai levar a nada. Ô minha querida prima Lídia, lá de Juiz de Fora, um beijão para você. Deus abençoe você e o Luiz, tá? Mas se você esperar confiadamente no Senhor, Ele vai te ouvir, se inclinar e te responder. Elias, quando estava na caverna, fugindo de Jezebel, clamou ao Senhor, o que respondeu, mesmo que eu não tenho respondido da forma como Elias esperava. O Senhor respondeu. Ele não esperava a resposta que Deus deu, mas o Senhor respondeu. Então veja que a fé, ela produz isso. A paciência produz isso. Ele mandou Elias caminhar, Elias foi caminhar. Paciência, irmãos. Eu sei que está difícil, eu sei que são tantas dificuldades. Sabe, cada dia a gente sabe que uma pessoa está com um problema grave, uma doença gravíssima, né? Cada dia eu recebo notícias de pessoas com problema, todo dia. Mas confia. Confia porque Deus ouve a nossa oração e responde. A segunda bênção que se deve confiar no Senhor é o seu livramento. O versículo 2 afirma que tirou-me de um poço de perdição e um tremedal de lama. Quando esperamos com confiança no Senhor, o livramento é certo, meus irmãos. Você terá livramento. Você tem que esperar com confiança, confiar. Veja, Davi diz que estava, sabe, num poço de perdição, num tremedal de lama, muita lama, um charco de lama, né? E, poxa vida, e Deus resgatou ele. Né? Então veja, e a gente sabe muito bem a vida de Davi, né? Então, poxa, veja que Deus pegou e, através do arrependimento dele,
e resgatou a Davi. O texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, afirma que o povo de Deus se humilhar, orar, clamar, se converter dos seus maus caminhos, ele ouvirá do céu, sarará a nossa terra. Então, meus irmãos, pare para pensar. É um texto que vale a pena você parar e refletir. A gente lê isso como, sabe, uma coisa assim meio banal, né? Mas não é não, meus irmãos. Para pensar em cada parte disso daqui, sabe? Se o povo se humilhar, orar, veja, se humilhar primeiro, se arrepender diante do Senhor, orar, clamar e mais fundo, né? Se converter dos seus maus caminhos, mudar a sua mente dos maus pensamentos. Poxa vida, ele ouvirá do céu e sarará a sua terra. Irmãos, a sua terra é você, a sua família. Então Deus sarará a sua terra. Mas você viu quais são os critérios? Se humilhar, orar, clamar, aprofundar essa oração, se converter, mudar a mente, tirar os maus pensamentos, os caminhos errados, as coisas erradas na sua vida. Aí Deus, ele ouvirá do céu. Aí sim, Deus ouvirá a sua oração e sarará a sua terra. Então, para você pensar nisso. Sabe? Depende de uma atitude sua para que as coisas mudem. Sua e minha. Em Hebreus 4,16 afirma que devemos nos achegar junto ao trono de graça, a fim de alcançar a misericórdia em tempo oportuno. Hoje, querida Giovanni, Jesus abençoe você, o Alex, a Renata e a dona Nina. Que Deus seja com a tua vida. E nesse texto aqui que a gente leu, né, de Hebreus, ele afirma que devemos nos achegar junto ao trono de graça a fim de alcançar a misericórdia no tempo oportuno. Irmãos, é muito importante nós nos achegarmos a Deus. Porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, através da nossa comunhão, sabe, eu sei que as pessoas trabalham, têm dificuldade, mas comunhão não precisa estar fechado num quarto. Comunhão é o seu silêncio com Deus. Sabe? Essa é a sua comunhão. A comunhão é isso. É o seu silêncio com Deus. Quer maior comunhão do que essa? Sabe? Você com Deus, você está o tempo inteiro trabalhando em espírito com o Senhor, ali orando sem cessar. Sabe? Isso é comunhão, querido. Isso é comunhão. Sabe? Faz um culto doméstico. Como a gente precisa voltar a essa prática do culto doméstico. A gente não precisa ter criança pequena para fazer o culto doméstico. O culto doméstico é uma prática que nós devemos ter no nosso lar. Porque isso é comunhão, comunhão do casal, comunhão da família. É por isso que tantos males acontecem na família. Por ausência, boa noite, Elizabeth, Deus te abençoe. Por isso que tantas coisas ruins acontecem dentro da família, por não haver um culto doméstico, por a mesa ter sido abandonada. Um grande problema nosso, sabe, eu entendo o Dr. Roberto Marinho, quando ele protelou muito a Olha, Nilza, Jesus te abençoe, rique e poderosamente. Ele protelou muito a chegada do controle remoto no Brasil, né? Mas ele não protelou para que as pessoas
ficassem, pudessem emagrecer, pudessem, sabe, ter uma circulação maior, pudessem jantar à mesa e depois sentar para ver a TV junto. Não, é porque ele não queria que tirasse do canal dele, da emissora dele de televisão. Mas tinha uma vantagem nisso, sabe, nessa atitude do Dr. Roberto, porque no momento que você está unido com a família ali, naquele mesmo canal, porque levantar vai dar trabalho, né, para você toda hora ficar levantando e tocando de canal, né? Então você deixava naquele canal mesmo, vai dar trabalho. E a gente se sentava em volta da mesa, a família. Hoje não, cada um pega seu prato e come em qualquer lugar. E a família foi para o espaço nesse sentido. Não há culto doméstico, esse é um dos motivos. A família não está unida nem para comer no domingo. Nem no domingo a família está unida. Cada um come num canto. Entende? Cada um pega o celular no canto. E como eu posso confiar no Senhor assim? Como eu posso ter intimidade com o Senhor assim? Tem pessoas que nem agradecem a comida. E isso era uma coisa que se fazia juntos. Sentávamos em volta da mesa, algumas famílias se davam as mãos e oravam, agradeciam pelo alimento, pô. Durante a semana nem sempre dava para fazer isso, mas no domingo era certo isso acontecer. Então, queridos, sabe, a gente precisa voltar às práticas boas, os bons pensamentos, não os maus. Sabe, a gente tem que voltar aos bons pensamentos, se converter a esses bons pensamentos. Porque o Deus que a gente crê, ele não mudou. Quem mudou fomos nós, queridos. Não reclame da sua família, porque você é responsável por muita coisa que acontece nela. Porque você não para pensar que tudo depende também de você. A gente sempre transfere a culpa para o outro, sabe? Ou tem pessoas que transferem até a culpa para Deus, entendeu? Nem tem celular, eu aceito a hora das refeições. Nem telefone celular. Isso aí. Então a gente deve rejeitar qualquer coisa. Aquela hora é uma hora de gratidão, né? Porque nós estamos ali. Não que eu seja diferente de muitos aí, não. Eu também de vez em quando caio nessa cilada do inimigo. Mas a gente precisa focar isso, querido. Sabe, a gente precisa. A desculpa é porque tem uma pessoa que precisa de mim, preciso falar com a pessoa, é urgente. Mas nada é mais urgente do que ter comunhão com a sua família. Deus criou primeiro a família, depois a igreja. Então tenha comunhão com Deus e comunhão com a sua família. Você vai ver que esse vai dar um excelente resultado na sua família. A sua família vai mudar, porque onde Jesus está, há transformação, queridos. Pense sobre isso, entendeu? Porque nós precisamos, nós somos bênção. Mas para ser bênção, nós precisamos ter intimidade com Deus. Ninguém é bênção se não for de Deus. Para isso tem que ter intimidade. Sabe, precisamos ter intimidade. A nossa alma precisa de Deus. A terceira bênção que teremos ao esperar com confiança no Senhor e alegria, certamente Deus nos concederá alegria como resultado de nossa confiança em Deus. Então você vai ter alegria. Irmão, não é alegria de rir. Eu batizei meu neto no domingo, né? Olha que honra, né? Você batizar seu neto. Eu batizei meu neto, eu já casei meus filhos, casei minha neta do meio, né? E agora batizo meu neto. Poxa vida, foi um pool de emoção, de alegria, felicidade e tudo mais. Mas essa alegria e essa felicidade não terminaram, querido.
Ela continua aqui, não é aquele arrepio, não. Ela está aqui dentro. Porque a promessa de Deus está se cumprindo na minha vida. Eu e a minha casa, sabe, servimos ao Senhor. E será salvo tu e a tua casa. Então, pô, sabe, isso é uma coisa que, sabe, é tremendo na minha vida. E eu dou glórias a Deus por isso, eu dou aleluia, tanto que eu vesti a camisa que eu batizei ele hoje, em homenagem, sabe, em gratidão a Deus, por o privilégio que ele me deu. Entende? Não sou melhor do que ninguém, queridos, mas nós precisamos ter a comunhão, e Deus nos abençoa, Deus cumpre todas as suas promessas, é mais uma promessa que Deus cumpre na minha vida. Então, o que eu tenho que esmorecer? Sabe, hoje meu terapeuta conversando comigo, me disse que pode estar chegando o meu fim, pela questão das mobilidades, a falta de mobilidade, os problemas que eu estou, mas eu não estou preocupado com o fim, porque o meu fim é Cristo Jesus. Esse é o meu fim. Qual é a preocupação que eu vou ter com o fim, se eu vou estar com Ele? Entendeu? As pessoas se preocupam demais com o fim. Mas, rapaz, se você tem Jesus, qual é a preocupação com o fim? Entende? Eu não tenho essa preocupação. Eu vivo feliz, eu sou feliz, entendeu? É o 398 do cantor cristão, eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Então eu sou feliz. Eu tenho alegria constante, a alegria está no meu coração. Porque eu conheço Jesus, eu conheço verdadeiramente, querido. Sabe, certamente Deus nos concederá alegria como resultado da nossa confiança em Deus. O versículo 3, né, afirma que eu pus os meus lábios um novo cântico. Quando confiamos no Senhor, Ele nos alegrará com sua providência e graça. Então eu confio no Senhor, espere nele e ele te alegrará o teu coração, ele alegrará o teu coração, sabe? Pense sobre isso, Deus alegra o teu coração, veja que Deus é esse, imagina, não dá para imaginar o tamanho desse Deus, mas dá para você pensar, pelo menos ele criou todas as coisas, imagina o poder. É poder puro. E ele alegra com providência e graça, ele alegra o nosso coração. Ele entra com a sua providência e graça para nos alegrar, sabe? Então confie no Senhor, espere nele e ele alegrará o teu coração. Confie. Irmãos, confie no Senhor. Não olhe as dificuldades. Faça a sua parte. Como eu falei, volte aos os hábitos primórdios da fé. Sabe? Faça culto doméstico. Valorize a sua família. Se preocupe com a sua família. Se preocupe com a mesa. De estarem reunidos um dia na semana, almoçando em volta da mesa, conversando, rindo, sabe? Mas clamando. Isso Deus ama quando a família está reunida. Faça o culto doméstico, meus irmãos. Você vai ver como vocês vão crescerem espiritualmente. Se você não tem, o marido ou a esposa não é cristã, faça você. Como tivesse toda a família, como a família tivesse representada ali no local que você separou para fazer isso. Pode ser qualquer local, até o banheiro. Mas não deixe de fazer o seu culto doméstico. Não deixe de ter a tua comunhão com Deus. Irmãos, todo lugar que eu estou pensando no Senhor, eu estou pensando como abençoar a vida das pessoas. Eu olho, vejo o sofrimento das pessoas, parece que é o meu sofrimento, eu sofro junto com as pessoas, porque eu creio que Jesus era assim. Então, poxa, sabe, eu busco o Senhor o tempo inteiro pelas pessoas.
Por exemplo, essa semana eu tenho uma semana difícil, é a semana inteira de médicos e exames. Mas sabe, é a oportunidade que Deus me dá de viver o seu evangelho para as pessoas. Ele me trata a minha saúde, que é o menor de tudo. Mas a oportunidade de viver o evangelho dele para as pessoas que é tremendo. Como eu falei, Denise encontrou uma senhora num município aqui, a Grande Rio, né? O Grande Rio, né? Que é a cidade de Belford Roxo, encontrou uma senhora da PIB de Areia Branca, que me conhece. Irmãos, eu não sei quem é essa pessoa, mas ela me conhece. Graças a Deus eu não dei um mau testemunho. Mas, sabe, você vê, a pessoa me conhece. Porque eu tenho vivido. Eu sei, eu tenho consciência que eu tenho tentado de tudo para viver o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes falho, com certeza. Mas eu faço de tudo, irmãos. Tudo que eu posso fazer, eu invisto para viver o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que precisamos fazer. Eu convido você a fazer isso. Eu convido você a voltar a fazer o culto doméstico, ou fazer, se nunca fez, o culto doméstico. A sentar em volta da mesa e se confraternizar com a sua família, seja no sábado, no domingo. O domingo normalmente é o dia mais fácil para isso, todos estão disponíveis. Tenta reunir tua família e você vai ver o resultado que você vai ter dentro do seio do teu lar, que é o lugar, depois da presença de Deus, é o lugar mais importante, porque Deus habita na família, Deus está na família, Deus criou a família. Então, sabe, tenha isso em mente, tá? Que Deus, sabe, abençoe a tua vida, que você confie no Senhor, sabe, tenha paciência de esperar o que o Senhor tem para a sua vida, porque Ele tem coisas maravilhosas a realizar na sua vida. Não aquilo que você quer, mas aquilo que é o melhor para você, tá? Que Deus abençoe você. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, na tua doce, maravilhosa presença, nós te agradecemos, Pai, por esse banquete. Ó Senhor, por o Senhor ter nos dado a clara visão que precisamos confiar em Ti, mas para isso precisamos ter paciência. A paciência cria a confiança, e a confiança vai criar a fé, que vai gerar esperança, felicidade, alegria, gozo completo, Senhor. Que possamos realmente viver essa paciência, esperando o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Pai, entra com providência na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Entra com providência, que eles possam sentir aquele gosto que tinham no início da caminhada cristã, que eles possam fazer, alguns que faziam culto doméstico, possam voltar a fazer, aqueles que nunca fizeram, que comecem a fazer, que se reúnam um domingo, a família reunida, para celebrar ao Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, que possamos voltar o costume de uma família unida, de uma família coesa, a tua família. Ó Senhor, que possamos realmente ter essa atitude de pensar em família. Ó Senhor, que o Senhor possa assim abençoar a tua igreja, abençoe cada um dos teus filhos que estão aqui nessa transmissão, os seus familiares, Pai, o seu lar, cada cantinho do lar, que o Senhor derrame a tua graça e o teu poder sobre a vida de cada um. Ó Pai, muito obrigado, continue conosco durante o restante do culto que estamos te prestando de louvor e adoração. Em nome e por amor de Jesus que eu oro. Amém.